E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e hoje eu vim falar da série coreana Sweet Home, que está retornando aí para sua segunda temporada nesse próximo dia 1º de dezembro na Netflix. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Faz uma semana desde que me mudei, mas isso não importa. Então galera, na época da primeira temporada de Sweet Home, ela fez um grande sucesso e muita gente estava até falando, perguntando se eu não ia comentar sobre ela, traz um vídeo sobre Sweet Home e tal, principalmente por conta do sucesso de Alice in Borderland, porque as duas tramas estrearam praticamente na mesma época, na mesma semana. Se eu não me engano, Alice in Borderland foi no dia 10 de dezembro de 2020 e Sweet Home no dia 18. Acabou que eu perdi o tempo, perdi o prazo, eu foquei mais na Alice in Borderland e não falei de Sweet Home. Mas agora que estamos retornando aí nessa segunda temporada, vim trazer alguns comentários, algumas teorias do que eu acho que pode acontecer nessa série. Para quem não se lembra, Sweet Home é baseado numa webtoon de mesmo nome, certo? E essa webtoon ela tem ali em torno de 140 capítulos. Eu confesso que eu li apenas algumas partes mais pontuais ali da webtoon, eu não consegui ler ela toda ainda, mas depois com o tempo eu vou dar uma olhada nessa webtoon. Mas de uma coisa é certa, a webtoon ela tem muito mais profundidade em questão dos personagens do que na série. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti a primeira temporada eu não curti tanto assim, justamente por causa dessa falta, dessa escassez de desenvolvimento. Então muitas informações são jogadas ali no ar que a gente não consegue captar de imediato. Quando a gente pega a webtoon para ter uma base e ter um material complementar, aí sim você começa a entender algumas coisas. Bom, a gente tem a história do Hyun-sung, né, que é um jovem de 19 anos que teve os seus pais mortos num acidente de carro e ele passou a passar por uma depressão muito profunda a ponto de querer se matar. Mas no dia que ele decide cometer suicídio, começa eventos estranhos acontecendo de pessoas se transformando em monstros. E o que acontece? Ele está ali num prédio que se chama Green Home, onde várias pessoas começam a passar por esse processo. Mas essa infecção, né, esse vírus, não está acontecendo apenas ali na Green Home, já está acontecendo no mundo inteiro. Então, galera, como eu tinha dito, eu gosto muito da série, mas eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento por parte dos personagens, que eu acredito que a gente vai ter um pouquinho disso mais agora nessa segunda e na já confirmada terceira temporada. Agora, nesse vídeo eu vim trazer algumas teorias e o que a gente acha que pode acontecer nessa segunda temporada. Vamos falar da bombeira Yu-ki-on, que para quem não sabe, a Yu-ki-on ela não existe na webtoon e na minha opinião ela foi uma agregação muito grande e muito forte aqui para a série. Na minha opinião é uma das melhores personagens. Então, quando eu me inteirei de que essa bombeira ela não existe na webtoon, eu fiquei, caramba, então eles arriscaram, né, fizeram uma coisa bem diferenciada. Apesar de que eles já mudam muita coisa na série em relação ao webtoon, mas eu acho que a melhor agregação foi justamente a Yu-ki-on. A Yu-ki-on ela é uma bombeira, já trabalhou para as forças especiais e ela tá grávida. Só que uma das coisas assim, e é um dos mistérios e uma das perguntas que eu quero, nós esperamos que sejam respondidas, é o que aconteceu com o noivo dela, né? O noivo dela, pelo que ela contou, ele fez parte, assim, tava no início de quando começou essas infecções e tal. Será se tá morto? Será se tá vivo? Eu vi algumas cenas ali no trailer da segunda temporada. Eu fiquei em dúvida se aquelas cenas são flashbacks, se aquelas cenas realmente estão acontecendo ali em tempo real. Eu acredito que sim, eu acredito que o noivo dela está vivo e que ele tem parte nisso tudo. Que talvez ele, por ser um cientista, talvez ele que criou esse vírus que transforma as pessoas em monstros. Mas o que você acha? Você acha que o noivo da Yu-ki-on ele é
o dono disso aqui tudo? Será se ele é o responsável ou ele não tem nada a ver com isso? Ou será se ele é só mais um capacho? Outro personagem também é o Yoon Hyuk, que assim, no começo, eu vou ser sincero, no começo eu não gostei tanto desse personagem porque eu achava ele muito arrogante e muito prepotente. E quando eu vi a diferença dele pra Webtoon, eu fiquei assim chocado porque aqui na série eles desconstruíram a personalidade dele totalmente, porque enquanto na Webtoon ele era de fato um nerd, ele era sim muito inteligente, mas ele era basicamente ali que nem o Hyo-Sun, gostava de games, essas coisas, de jogos e tal, mas aqui ele é aquele líder, beleza, ele é um líder competente sim, mas eu sinto que, sabe, demorou um pouco pra eu engajar com esse personagem. E no final da primeira temporada, quando todo mundo escapou ali por aquela passagem ali, né, na caverna, a gente viu que ele acabou ficando. Ele falou pra irmã dele que iria voltar pra elas irem e tal. Mas um pouquinho antes, depois que todo mundo conseguiu sair, a gente viu que o nariz dele começou a sangrar, ou seja, ele estava se transformando em monstro. Mas aí é que tá, galera. Nos trailers, pelo menos eu não vi, a não ser que foi um frame muito pequeno, nem no teaser nem no trailer, eu não vi nenhum sinal do Yoon Hyuk aparecendo. Agora fica a questão, será se ele morreu? Será se quando desabou ali aqueles negócios lá, ele acabou morrendo, esmagado? Será se ele virou um monstro e escapou? Será se o monstro que ele virou é um monstro irracional, eu posso usar dessa forma? Ou é um monstro como o Hyo-Sun? Um monstro que meio que tá completando a sua fase de transição. Me conta aqui vocês nos comentários o que vocês acham que aconteceu com ele. Bom, e vamos falar também do Gangster, né, galera? Eu vou chamar ele por Gangster porque eu acho que pegou mais esse nome, chamar ele assim. O Gangster, antes, né, antes de sair informações de trailer, essas coisas, todo mundo tava se perguntando se o Gangster realmente tinha virado um monstro. Mas agora que saiu o trailer, a gente tem essa confirmação e sim, ele virou monstro. Teve até teorias, né? Teve algumas teorias de que aquele doido lá que surtou no final, queria fugir juntamente com o Hyo-Sun, na verdade possuiu o Gangster, né? Pode ser que sim, mas eu confio mais na teoria de que realmente o Gangster acabou virando um monstro e um monstro do mesmo nível, né, ali do Hyo-Sun. E a gente pode perceber alguns trechos ali no trailer que eles estão juntos, ou seja, acho que eles vão trabalhar juntos em prol de alguma coisa. Se o Hyo-Sun está concordando com esse trabalho, com essa parceria, aí é que são elas, aí a gente já não sabe. Mas a gente vê que eles estão um bom tempo ali juntos. Mas agora vem a questão, será se o Gangster, agora que virou um monstro, ele se tornou uma pessoa do mal? Porque no começo da série a gente achou que ele ia ser o grande vilão, né? Até pela performance, pela caracterização dele, a gente pensou que ele ia ser o grande vilão ali e a gente viu que não foi bem assim, né? Mas e agora? E nessa segunda temporada, será se ele vai ser o vilão? O que será que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários as suas teorias. Como eu tinha falado, galera, a Webtoon, ela explica mais coisas sobre os desejos dos personagens, principalmente sobre os desejos humanos. E uma das explicações que fala é que a infecção, quando você se infecta, né, e começa a virar monstro, você vira aquilo que o seu desejo humano mais quer, aquilo que você mais deseja. Então até algumas curiosidades que eu peguei ali no Reddit, no Twitter, agora X, né, X, enfim, é que alguns monstros que estão ali, que aparecem na série e também tem eles na Webtoon, eles meio que têm um pouco da aparência, eu posso dizer assim, do que as pessoas anteriores eram. Aquele monstro do olho, né, daquele olho gigante, ele era um repórter, ele era um jornalista e ele queria estar de olho em tudo o que acontecia no mundo à volta, e quando ele se infectou, ele se transformou naquele monstro. E também tem aquele outro monstro, ele, quando era humano, ele era um atleta, e vários outros, galera. Eu posso falar de vários aqui. Eu acho que aquele monstrão, aquele gigantão, se eu não me engano, ele era tipo aqueles caras de academia, se eu não me engano, alguma coisa assim. A Webtoon, ela explica melhor essas questões, mas a série não. Por isso que a gente fica boiando de onde que surgiu esse povo, como que eles se transformaram. Aí vem a questão, a gente não sabe ainda como que é o processo de infecção. Se é por mordida, se é por contato com sangue, se é pelo ar. Porque assim, eu acredito, na minha opinião, que todos
todos ali já estão infectados, porém ainda não se manifestou, certo? E eu acredito que nem todo mundo vai virar um monstro completo. Talvez vai ser no caso do Hyun-Soo, certo? E a evolução, né, desses monstros, a gente vê um trecho no trailer, alguém fala que os monstros agora vão evoluir. Então, será que, além do Hyun-Soo, outras pessoas que se transformarem em monstros vão ter um outro nível de transformação? E não apenas monstros horrorosos e tal. A gente vê aquela transformação do Hyun-Soo, que é aquela asa de espinhos, que ainda não é a transformação completa pelo que dá pra perceber, né? Dá a entender que ele vai se transformar em uma coisa muito mais grandiosa, mas fica a questão, será se quando o Hyun-Soo e outras pessoas se transformarem completamente, ter a sua totalidade na transformação, será se eles vão manter a sua consciência? Será se eles serão monstros conscientes, racionais ou irracionais? Eu vi que a maioria das pessoas que se transformaram ali são monstros irracionais, certo? E nem todos são ruins, nem todos são do mal. A gente vê aquele monstro Geleia, né, que salvou o menininho lá, que eu esqueci o nome. A gente vê que ele era um monstrinho do bem, que infelizmente, né, os caras viram que era monstro, não quiseram saber se era do bem ou se era do mal, acabaram matando ele. Mas será se os monstros, eles também vão ter essa separação de caráter? Ou seja, será que dependendo do caráter da pessoa, quando era humana, quando ela se transformar em monstro, será se ela vai manter esse caráter bom ou vai manter um caráter ruim? Eis a questão. Muitas perguntas, galera, muitas coisas que a gente quer entender nessas próximas temporadas e eu já pergunto pra vocês também, adoraria saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer, se tudo isso aqui que eu falei faz sentido, não faz sentido, você tem uma outra visão, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês também. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima. Se com isso pudermos acabar com esse desastre.